Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Graça e paz, meus queridos peregrinos da caminhada para Nova Jerusalém. Estamos começando mais uma semente de grão de mostarda que é a fé, hoje falando sobre a vida de Noé, o construtor da arca, sua origem, os primeiros anos, que nós só podemos ver depois dos 500 anos de idade, como a Bíblia relata, né? Seu bisavô, Enoque, foi homem sobremaneira piedoso e que, pela graça divina, escapou da morte e foi trasladado, segundo Gênesis, que nós vimos ontem, 5, a partir do 22. E relembrando Enoque, né? Enoque era casado, tinha filhos e filhas, trabalhava, mas nem por isso impediu de ter uma intimidade com fé com o Senhor Deus. Também seu avô, Matusalém, foi o homem que mais viveu, segundo Gênesis 5, 25, e o nome de seu pai era Lameque, aparentemente homem religioso, que deu ao seu filho o nome que significa descanso. O nome de Noé significa descanso. Pois bem, estamos agora na Galeria da Fé, Hebreus 11, versículo 7. Se paga muito caro para entrar nas galerias de obra de arte em Paris, na Inglaterra, nesses países de primeiro mundo, né, da Europa e de todos os outros lugares. Mas essas galerias, ela não tem um valor como a Galeria da Fé em Hebreus 11, que fala verdadeiramente dos grandes heróis da fé, os grandes homens e mulheres que moveram o coração de Deus. Como é que se move o coração de Deus? Se move através da fé. A fé é o firme fundamento de coisas que não se vê, mas que se esperam. Amém? Nós vamos estar ainda lendo aqui em Gênesis, né, sobre Noé, o livro de Gênesis. Abra sua Bíblia. Gênesis 7, a partir do 1. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu... Não, vamos adiante. Gênesis 6, do 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda carne é vista perante minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de couve, farás comprimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E então o Senhor, ele falou com Moisés, com Noé, porque a condição da sociedade na época de Noé vivia uma época preditadamente corrupta. Eles eram corruptos como a época de hoje. Os homens haviam se tornado tão depravados de modo universal que o Senhor determinou a destruição, né, da raça humana, como a gente vê aqui em Gênesis 6, 1 até o versículo 7. Né? Em meio a essa escuridão moral, a vida de Noé brilhou com a justiça. Como foi que a vida de Noé brilhou com a justiça? Através da fé. Né? O Senhor Jesus,
já nos mostrou o grão de mostarda. Basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Noé achou graça aos olhos de Deus. Por quê? Porque tinha fé. Ele tinha fé e Deus chamou ele para ter uma conversa teto a teto. Chega, basta, eu não encontrei ninguém de fé, vai ser você. E Noé, ele creu. Noé, ele creu, e quando ele creu, ele obedeceu. Assim é a fé. A fé, ela anda em linha com 3 aditivos, que é a fé, crer e o temor, né? E o que aconteceu? E o Senhor deu uma missão, uma comissão divina, devido à maldade existente na terra. Deus revelou a Noé que viria um grande dilúvio, a fim de exterminar o homem da face da terra. Deus lhe deu uma tarefa estranha, mas de suma importância especial para o reino de Deus. Noé estava rodeado de pessoas incrédulas, pessoas malvadas, pessoas que riam, pessoas que não acreditavam. E não é assim nos dias de hoje, quando a gente fala que Jesus está voltando. E quantos a gente vê as gargalhadas, desde o tempo da minha avó, dos meus avós, que diz que Jesus estava voltando. Mas Noé não deu ouvidos. Por quê? Porque quem vive em fé não tem tempo para ouvir besterol. Porque ele sabe quem lhe chamou. E Deus, ele deu todo o padrão da arca, deu a Noé todo o padrão da arca, e Noé anotou e disse: eu vou fazer porque eu tenho fé e eu creio no Senhor. E quantas vezes, meu querido peregrino, minha querida peregrina, Deus fala conosco mínimas coisas quando nós estamos sendo provados. Fecha a tua boca, ora mais, sai das redes sociais, busca mais a minha face, e a gente não obedece. Hein? O fato só de fechar a boca. Tem aquele marido perverso, incrédulo, tem aquela mulher usada pelo maligno, tem aquele filho, aquela filha, né? Ou no trabalho, ou na escola, onde foi, o Senhor manda silenciar e não silencia, não obedece. Mas aqui a gente está vendo um homem com uma grande missão. Noé estava rodeado de incrédulos, mas manteve a fé, firme fundamento. Continuou o seu trabalho anos após anos. Para seus vizinhos, parecia indicar que ele estava louco. Ele fez uma diferença, 120 anos construindo uma arca. Está aqui na galeria da fé, Noé. Para os vizinhos ele era um velho louco, 120 anos. E aí, Noé, cadê a água? E aí, o dilúvio? Nunca tinha chovido na época, só dava aquela neblinazinha. Ninguém nunca viu falar de um arrebatamento, como nos dias de hoje, e vai ter arrebatamento. E vai sim, meu querido ouvinte, você ainda que não teve uma experiência no caminho da fé, vai ter, viu? E será triste para os que não forem. Considerando o seu meio ambiente, a grandiosidade da obra para a qual foi chamado e tantos anos de trabalho, incluiu ele ressaltar-se como insuperável ou talvez inagualável em todas as personagens bíblicas. Noé foi a mais preeminente, a mais que sobressaiu, porque ele construiu uma arca, amados. Na época, 120 anos construindo esta arca. E hoje, use sua semente da fé. Construa uma arca para se salvar e salvar sua família. Quem é a arca? É Cristo. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo e o mais ele fará. Use a semente da
fé. Aleluia. Não se determina com exatidão as dimensões da arca. Depende do tamanho de covo dos antigos. Aqui é considerado como sendo de 45 centímetros, acerca do tempo investido na construção, comparado em Gênesis 5, 32 com Gênesis 7, 6. Noé aparentemente admoestou e exortou o povo enquanto trabalhava na arca. Vamos ver em 2 Pedro, carta de Pedro, 2, versículo 5. Eu aconselho meu amigo peregrino, caminhante no caminho da fé, que comece a manusear sua Bíblia, a amá-la, a ler. Irmã, eu não sei ler, missionário. Escute, né? 2 Pedro 2, 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé foi o pregoeiro da justiça, meu querido irmão, minha querida irmã, através da sua fé. Você sabia que um homem, uma mulher de fé faz toda a diferença no meio da sociedade? 120 anos ele pregou fé através da sua vida, através da obediência com Deus. Deus falou, então eu vou fazer. Está aqui. E Noé, ele se salvou com sua família. Só foram 8 almas. Porque o caminho da fé, irmãos, é um caminho estreito. É um caminho que fica um pé sobre o outro. É um caminho de renúncia. É um caminho de obediência. O caminho da fé não é um caminho para questionadores. Entende? Noé, ele não questionou nada com Deus, mas Deus, para que essa arca, se não chove? Mas Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Mas Senhor, só sou eu e minha família. Ele não questionou. Deus falou, ele colocou em prática, entende? A diferença, porque a fé, ela tem princípio. Por isso que eu falo, só se tem fé quem lê Bíblia, quem come Bíblia, quem mastiga Bíblia, quem vive Bíblia. O mundo pode estar dizendo o que for ao nosso redor, mas Noé só creu aqui. E ele disse, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, a pregação de Noé, aqueles martelos, aqueles pregos, aquele material de construção que tinha, aquelas ferramentas da época. Ele foi o pregoeiro, foi uma pregação de condenação. De condenação, e só tinha um meio para se salvar. Entrar na arca por meio da fé. A fé, ela é inquestionável. Quem anda no caminho da fé não fica questionando a Deus, como eu falei. Não tem dúvida, porque a dúvida é inimiga da fé. A dúvida é inimiga da fé. E o medo é irmã da dúvida. Quando eu e você tem medo, você está dizendo a Deus, eu não confio que você pode me livrar e me proteger. Então, amigo peregrino, amiga peregrina, acione o gatilho da fé hoje. Faça que nem Noé, anote tudo que Deus falou. Não questione, a Bíblia não foi feita para ser questionada.
Ela não foi feita para ser discutida, ela foi feita para ser praticada. Vamos lá em Apocalipse. Eu amo esse versículo como toda a Bíblia. 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, mais que feliz, bem-aventurado. E os que ouvem as palavras desta profecia, qual? Do Apocalipse? Não, Gênesis e Apocalipse. E guarda onde? No coração. As coisas que nela está escrita. Guardar é não questionar, é ter fé. É fé. Porque o tempo está próximo. E aí? Como é que está a construção da sua arca? Não, ainda não começou, peregrino? A construção da sua arca não tem problema. Comece hoje. Comece a ler a palavra de Deus e comece a orar e pedir a Deus. Deus, qual é a tua vontade para a minha vida e a vida da minha família? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E para encerrar, Hebreus 11:6. Por que Noé agradou a Deus? Pegue lá o seu lápis de cor e pinte a sua Bíblia. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que busca. Quer agradar a Deus? Irmão, eu estou fazendo 7 campanhas de 7 dias, ótimo. Eu não sou contra as campanhas. Irmão, eu estou orando 5 horas por dia, ótimo. Mas quer agradar a Deus, tenha fé. Porque a fé, quando você aciona o gatilho da fé, automaticamente todas as coisas vêm em conjunto. A oração, a leitura da palavra, o jejum, as campanhas, a santificação, a busca diária, buscar para a salvação, buscar para salvar sua família, ser melhor com o próximo, cumprir os mandamentos, porque ele tem fé. Amém? E essa é a palavra de hoje. Fé para vencer. Senhor, meu Deus, Pai de toda bondade e de todo amor, muito obrigado por estes momentos ímpares que estamos passando aqui. Vendo sobre Noé, coisa linda, Senhor. É um homem e uma mulher obediente. Nós nos colocamos agora diante do teu altar e pedindo, Senhor, nos dê graça para sermos obedientes e termos a fé sem te questionar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todos os meus ouvintes, todos que entraram nesse canal, mesmo os que não se inscreveram, os que se inscreveram, derrama, Senhor, a tua graça na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos acionar o botão da fé. Aí embaixo do vídeo tem 3 tarefas para a gente fazer. A primeira tarefa de fé, dê um like. A segunda, se inscreve no canal. A terceira, compartilha para os teus familiares, os teus parentes, os teus amigos, teus irmãos em Cristo. E o último, comenta sobre Noé, porque este canal ele foi criado para a gente estar realizando missões integral. Eu sou a missionária Eli Maria e faço missão integral em todo estado do Brasil. Amém? Que Deus em Cristo continue e abençoe todos vocês sempre. Amém? Um beijo no coração.